Hoje eu preciso que você preste bastante atenção nesse vídeo. E sim, mais uma vez nós vamos falar dele, Alexandre de Moraes. Hoje, como você deve saber, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky. Magnitsky do amor. Parei, o assunto é sério. Mas o que é de fato, a Lei Magnitsky? Basicamente é uma lei criada pelos Estados Unidos para poder sancionar pessoas que são responsáveis por violar direitos humanos e corruptos ao redor do mundo. Antes que você fale, Nicolas, mas isso não está ferindo a soberania do outro país? Não, porque as sanções são aplicadas às empresas americanas que tiverem contato com quem está na lista. E impede, por exemplo, a entrada do Alexandre de Moraes no próprio Estados Unidos, ou seja, sobre o próprio país deles. Além disso, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank e Inter, demais bancos devem bloquear contas, ativos ou cartões caso possuam vínculos com Alexandre de Moraes. Proibição de entrada no país, suspensão dos cartões como Visa e Mastercard, porque são de lá. Todo e qualquer banco brasileiro que estiver mantendo vínculo com ele estará sob risco, inclusive o Banco do Brasil, que é por onde eles recebem o seu salário. Mesmo ele dizendo que não tem conta nos Estados Unidos, que não tem nem intenção de visitar o país, o buraco é um pouco mais embaixo. Agora nós temos um juiz da Suprema Corte do nosso país, juntamente com Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Grupos terroristas, mas não para aí. Bem embaixo do seu nome está o PCC. Exatamente. Nós temos um juiz exatamente na mesma lista de sanção, juntamente com o PCC. Então fica bem difícil, para quem diz que eles estão salvando a democracia e está numa lista literalmente com corruptos, com criminosos, com violadores de direitos humanos. Até mesmo porque não é só os Estados Unidos. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. 16 parlamentares da União Europeia. E outra, essa foi a primeira sanção. Podem ocorrer mais sanções, como por exemplo, impedir empresas americanas de prestarem serviço ao STF. E Nicolas, e daí? Isso literalmente pode tirar o site do STF do ar, impossibilitando o uso de plataformas eletrônicas e inviabilizando o trabalho do STF. E agorinha aconteceu isso aqui também. Tagliaferro, quem é Tagliaferro, Nicolas? Ele é ex-assessor do Alexandre de Moraes. Ele disse que Moraes usava gabinete para perseguir a direita, choca um total de 0 pessoas. Mas o importante é que ele decidiu sair do Brasil para poder denunciar os abusos praticados pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, todo mundo está ansioso para que esse cara vai falar. Nisso tudo surgem-se 2 perguntas. Nicolas, pesquisei, dei uma olhada e a Lei Magnitsky ela já foi aplicada em outras autoridades e não deixou de ser ditadura os locais onde os Estados Unidos fez isso. Sim, de fato, você tem razão. Mas há um diferencial. Todos esses locais, como por exemplo até mesmo a Venezuela, Cuba, já era uma ditadura 100% instaurada. Aqui no Brasil a gente ainda tem respiros de democracia, como por exemplo falar na internet. Muito embora ele mesmo já tenha derrubado minhas redes sociais. Mas enfim, a gente ainda pode usar por um tempo, Então sim, você está correto. Não é nenhuma bala de prata. Até mesmo que a gente está tentando matar um vampiro. Mas é sim, uma bela de uma rachadura nessa tirania que inclusive foi feita por brasileiros. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comunolarápios. Olavo de Carvalho. Esse tweet até poderia ser algo assim normal, se não tivesse sido feito em 2020, por essas e outras que eu peço para vocês estudarem esse cara, porque inerrável. E da comitiva de deputados brasileiros, especialmente do Eduardo, que está aqui, que durante muito tempo ficou zoado aí de ser fritador de ovo, que ele trabalhou nos Estados Unidos com isso, que hoje deu uma bela de uma fritadinha na cabeça de ovo. Junto com o Paulo conseguiram essa sanção. E aí vem a terceira pergunta. Eu tinha falado 2, mas enfim. A terceira pergunta. Será que essas sanções vão fazer com que este cara, juntamente com o consórcio e cúmplices, recuem das decisões arbitrárias, sem ampla defesa, da perseguição que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente contra a direita? A resposta é: ninguém sabe. E sim, há uma tensão no ar. Porque a gente sabe que o sistema pode revidar com muito mais repressão ou fazer um recurso estratégico. Mas nos 2 casos, ambos são possíveis e perigosos. Por isso mesmo que a gente precisa reconhecer o que está acontecendo externamente, mas não deixar de fazer o nosso papel internamente como Brasil. Eu já te aproveito para poder te chamar para dia 3 de agosto, neste domingo, nós estamos nas ruas do Brasil. Eu estarei de manhã em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e à tarde estarei em São Paulo, na Avenida Paulista. Nicolas, mas por quê? O que o Alexandre de Moraes fez e o sistema fez de tão horrível assim pra gente ter que ir pra rua? Poderia ficar aqui horas te mostrando. Não vou te colocar só alguns pontos. Primeiro, violação sistêmica de direitos e garantias fundamentais. O Alexandre de Moraes tem marcado prisões preventivas, arbitrárias, 17 anos
para quem roubou uma bola assinada pelo Neymar no Congresso. Quebra de sigilo, censura prévia, como fizeram com o Brasil Paralelo, não deixando ir ao ar um documentário. Ausência contraditória, restrição de defesa, basta você ver 5 minutos sobre o julgamento aí da trama golpista que você vai ver tudo isso que eu tô falando. Inquéritos ilegais e sem fim, basicamente ele abre inquéritos sem nenhum tipo de fim, de prazo e vai prorrogando e basicamente para poder fazer o Fishing Expedition. Significa fazer uma pesca predatória. Basicamente você vai indo atrás da pessoa para poder ir buscando outras coisas e isso não é papel dele. Se for, é o papel do Ministério Público, não dele. Medidas abusivas contra o ex-presidente Bolsonaro. E repito, você não precisa gostar dele, mas falar que isso aqui é normal, tá de sacanagem. Bolsonaro não pode dar entrevista. Ele não pode falar com o seu próprio filho. Pô, isso não é ser imparcial. Ativismo judicial para interferir na política econômica. Esse aqui é o exemplo mais recente que a gente tem. O Congresso derrubou o aumento do IOF, o PT recorreu ao STF, que fez um sorteio, o sorteado foi o Moraes, o homem sortudo. Ele decidiu para poder manter o IOF, ou seja, interferindo absurdamente não somente na política econômica, como também no outro poder, que é o legislativo. Censura institucionalizada e perseguição ideológica. Jornalistas, influenciadores, parlamentares, inclusive eu tive minhas contas derrubadas por ele. Toda essa galera aqui vem sendo perseguida, a liberdade de expressão virou alvo sob pretexto de combater desinformação, isso aqui é fake news, e fazendo punições desproporcionais. Quero lembrar que o deputado Daniel Silveira foi dessa forma preso, já está há quase 5 anos preso, e o crime dele foi um vídeo que ele fez atacando a democracia. Sexto, concentração inconstitucional de poder, porque não sei se você sabe, ele é uma multipessoas. Ele atua como a vítima, investigador, acusador, julgador, executor, reúne todas as funções, basicamente em um juiz só. E por fim, toda a construção de uma narrativa de trama golpista, que na verdade a gente sabe muito bem que é para poder perseguir quem estava de verde e amarelo. Se tivesse todo mundo de vermelho falando que era esquerdista, invadindo o Congresso, como já foi feito várias vezes, aí estava todo mundo livre e em paz. Isso aqui é somente a pontinha do iceberg, porque eu reuni tudo isso aqui para poder protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes com base nesses novos fatos que nós temos hoje. Ou seja, o mínimo que você tem que fazer agora, depois que esse vídeo acabar, é ir até o seu senador e pedir para ele se posicionar para que ele seja a favor do impeachment do Moraes. E você pode me perguntar, mas Nicolas, por que eu tenho que saber de tudo isso? Sobre Alexandre de Moraes, sobre sanções, sobre todas essas questões. O que isso muda na minha vida? Tudo. Tudo. Porque basicamente durante muito tempo, o brasileiro só vai pra rua quando sente no bolso, né? E é claro que eu quero ter o país com uma economia pujante, com empreendedores, com a gente, enfim, conseguindo viver um país de maneira digna. Mas a nossa liberdade não importa. Mas a verdade e a justiça passaram a ser palavras somente para a gente aprender a escrever um texto? Não, eu não quero ter um país assim. Um país que se preocupa somente com a economia, mas que no âmbito da moral, no âmbito da liberdade, nós somos uma ditadura, uma tirania? Peraí, não é assim que eu imagino um novo Brasil. Então sim, é um trabalho de formiguinha. Conscientizar, falar com as pessoas, ganhar a opinião pública, afinal de contas, nós temos aqui, só isso aqui, só a internet. Enquanto eles têm as universidades, têm os tribunais, tem a Globo, tem toda a mídia tradicional do lado deles. E eu não tenho dúvidas que para melhorar vai ter que piorar muito ainda. E aqui vai meu ponto final. Tudo que eles querem que você faça é desistir, ficar desesperançoso, falar que nada dá certo, que não adianta, mas vai por mim. A gente não pode ter menos persistência do que esses caras. Eles estão há anos, décadas, lutando por um poder. A gente também vai ter que lutar por décadas para poder ter um novo Brasil. Não há mal que dure para sempre. Eu espero que ele já esteja no fim. E se não estiver próximo do fim, que Deus nos dê força para poder enfrentar até o fim.